Muito bem, pessoal, vamos resolver questões da Banca FAURGS sobre a Constituição Federal. Questões agora do concurso aplicado para o cargo de assistente de administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 2013. Então, encontra aí no teu material complementar essa prova. Nós vamos ver agora a prova aplicada pela Banca FAURGS no concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 2013 para o cargo de assistente em administração. Então são aqui as questões, são 4 questões de direito constitucional nessa prova, e aí essas 4 questões aí são as questões 21, 22, 23 e 24 que nós vamos analisar. Começando então pela questão 21, conforme a Constituição Federal, tem aí 3 assertivas e pede para marcar no final as corretas, né? Primeira assertiva: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Correto. Está lá no artigo 1º essa disposição. É união indissolúvel, união inseparável, né? Isso que é a nossa federação. Então a primeira está certa. Segundo, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, por Assembleia Geral convocada pelo presidente. Não, isso aqui não é um sindicato, não tem Assembleia Geral coisa nenhuma. O artigo 1º, parágrafo único, estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. A Constituição Federal assegura umas formas de exercermos o poder diretamente, como a iniciativa popular, como plebiscito, como referendo, por exemplo. Então, a questão 2 está em desacordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, por isso está errada. Terceira, um dos princípios adotados pela República Federativa do Brasil para reger suas relações internacionais é o reconhecimento da desigualdade dos povos e alinhamento internacional e ideológico dos Estados. Que absurdo, né? Claro que não. Lá no artigo 4º da Constituição Federal tem 10 princípios que o Brasil deve observar nas suas relações com outros países. E dentre lá está a igualdade dos povos. Portanto, somente a primeira assertiva aqui está correta. Então o artigo 21, a questão 21, somente a primeira assertiva está correta. Então a resposta é a letra A, apenas a 1 correta. Questão 22, ela trata da administração pública, trata do artigo 37 da Constituição. E a gente começa a perceber como a Banca FAURGS repete alguns aspectos, alguns assuntos em questões, né? Como a Banca FAURGS faz isso em provas. Olha só. Primeiro, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo e os cargos de comissão preenchidos por esses servidores, os casos e condições percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas de eleição, chefia e assessoramento. Tá certo, perfeito. Está de acordo com o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, sem nenhum problema. Item 2. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Está correto também, artigo 37, inciso 6 da Constituição Federal. Então o servidor público tem o direito à livre associação sindical. E terceiro, os acréscimos pecuniários, acréscimos em dinheiro, percebidos por servidor público, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Exatamente, isso está no artigo 37, inciso 14, que veda, né, aquele efeito cascata, que um adicional incida sobre o outro. Então, acréscimos que tu recebe não vão repercutir em outros adicionais que tu venha a receber depois. Por isso, todas estão corretas. Letra E, a resposta da questão 22 dessa prova. A questão 23 é uma questão muito habitual em concursos públicos, que trata do artigo 39. O artigo 39 da Constituição Federal, ele trata dos servidores públicos. E ele fala, lá no artigo 7 tem uma lista de direitos dos trabalhadores. O artigo 39, parágrafo 3º, ele diz quais daqueles direitos se aplicam para os servidores, quais que não se aplicam. É importante tu conhecer essa lista, né? Quem faz meus cursos sempre na apostila que eu disponibilizo, né? Eu sempre já tenho ali separado numa margem menor ali, justamente quais são os direitos do artigo 7º que valem para o servidor público, copiados um por um, para ficar bem fácil de visualizar. E eu sempre dou em aula uma dica, né? Daqueles direitos que obviamente não se aplicam para o servidor. E aí fica fácil até raciocinar na hora da prova. O que essa questão quer aqui? A questão 23 ela quer que tu indique quais dos direitos abaixo
qual deles que se aplica para o servidor. Vamos lá? Então tá. Letra A, seguro-desemprego. Será que o servidor estatutário tem seguro-desemprego? Não, até porque ele tem estabilidade após 3 anos. Não tem seguro-desemprego. Tem aviso prévio? Também não, justamente por ter estabilidade. Assim como não tem fundo de garantia, o famoso FGTS. Servidor público estatutário não tem também esse direito. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais. Será que o servidor público tem férias anuais e com adicional de 1/3? Sim, esse direito está listado lá no artigo 39, parágrafo 3º comum daqueles que se aplicam também aos servidores públicos. Letra E, participação nos lucros? Impossível. A administração pública não lucra, só dá prejuízo. Atividades lucrativas não são exercidas pela administração pública. Quem exerce atividade lucrativa é a empresa, seja empresa privada, seja empresa pública. Empresa pública tem servidores seletistas, não estatutários, né? Então, letra D, até por uma lógica, é a única que vale para os servidores públicos. Importante sempre observar, então, do artigo 39, parágrafo 3º, quais dos incisos do artigo 7º que se aplicam também para os servidores públicos. 23, portanto, letra D, a nossa resposta. A questão 24 traz 3 assertivas sobre a administração pública, né? Sobre a administração pública, falando principalmente sobre o assunto de acumulação de cargos públicos. A acumulação de cargos públicos está prevista no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Segundo o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, é possível acumular cargos públicos somente em 3 hipóteses. Em regra, não pode acumular cargo público. É um cargo para cada um. Quando é que pode ter 2? Pode ter 2 quando forem 2 cargos de professor. Pode ser um cargo de professor acumulado com um cargo técnico ou científico. Ou pode ser 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Como aí médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta e assim por diante. Então é isso. Fora esses casos aqui, não pode acumular. E ainda assim, só vai acumular se houver compatibilidade de horários. Muito bem, vamos ver o que diz a Constituição, o que dizem as questões. Primeiro, é possível a acumulação remunerada de quaisquer cargos públicos. Já paramos por aqui, já está errado. Não é de quaisquer cargos públicos, não. É somente nesses casos aqui. Por isso está errado a primeira assertiva. Nem precisa perder tempo lendo o resto. Até fala desse caso de compatibilidade de horário. Sim, tem que ter compatibilidade de horário. Só que a Constituição não diz qual é o limite de carga horária. Esses 60 horas não estão previstos na Constituição Federal. Então, completamente errada a primeira assertiva. Segunda assertiva. A possibilidade de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Isso aqui está correto, de acordo com o artigo 37, inciso 17. Essa proibição de acumular não é só na administração direta, também vale para qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista. E terceiro, na hipótese de acúmulo, o servidor público fará jus a apenas 50% do vencimento de cada cargo. Sim, ele vai trabalhar em 2 cargos e vai ganhar metade de cada um. Claro que não, né? É um absurdo isso. Não. Quando vai acumular, ele vai ganhar a remuneração integral dos 2 cargos. Se um cargo paga 2.000 e o outro paga 2.000, ele vai ganhar 4.000 por mês. Afinal de contas, ele vai trabalhar o dobro. Senão ninguém ia trabalhar em 2, né? Você vai trabalhar em 2, você vai trabalhar o dobro para ganhar a mesma coisa? Não faz sentido, né? Então, não é assim. Acumula a remuneração. Essa regra aqui de 50% não existe na Constituição e seria um absurdo se existisse. Portanto, questão 24, a resposta correta é apenas a 2. Isso está lá na letra B. Isso então as questões sobre a Constituição Federal dessa prova aí da FAURGS para o cargo de assistente de administração.